Quantas vezes você pode reutilizar um Power Link? Dá para eu abrir um Power Link e depois utilizar ele novamente na mesma corrente? Sim, o Power Link ele foi feito para que você possa abrir e fechar a corrente mais de uma vez. Existem algumas exceções, além, é claro, de um certo bom senso que você tem que ter nessa abertura do Power Link. Então não dá para ficar abrindo ele para o resto da vida sempre o mesmo. Por isso eu convido você a investir um pouquinho só do seu tempo para entender mais sobre esse assunto, porque isso com certeza vai fazer toda a diferença para você que não entende muito desse assunto. Então vale a pena você conferir tudo isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou Moisés Nairon, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. A ideia de fazer esse vídeo é simplesmente para mostrar para você a importância que você tem que ter com relação aos cuidados com o Power Link, com o Missy Link, que tem nomes que você pode chamar, né? Ou emenda de corrente, enfim. Além disso, o Power Link ele é compatível de acordo com o tipo de corrente que você está utilizando. Então, se você tem uma corrente de 12 velocidades SRAM GX, por exemplo, você vai usar esse Power Link, que é o que eu tenho aqui justamente, que é o Power Link de 12 velocidades para a corrente da SRAM. Dá para usar, por exemplo, um Power Link da Shimano? Dá para usar? Não é indicado, mas se precisar, dá para usar. Inclusive, dias atrás, no meio de um pedal aí, de uma prova, inclusive, um amigo meu precisou e eu utilizei o meu Power Link, que era da corrente GX, na corrente dele, que era uma Deore 12V. Não é o ideal, mas a gente conseguiu ajustar para quebrar um galho. Então, só para aí vocês tiram o detalhe. Mas vamos ao que interessa. Quantas vezes eu posso reutilizar um Power Link? Será que eu posso realmente ficar tirando e colocando eles várias vezes? Para você abrir e remover um Power Link com as próprias mãos, não é nada fácil. Aliás, se você quiser dicas para abrir e fechar o Power Link, tem vídeo já aqui no canal, os dois estão aqui na descrição com essas duas funções. São dois vídeos que te ensinam a fazer isso. E inclusive se você não tiver a chave específica, porque existe uma ferramenta específica como essa aqui, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, que serve tanto para abrir quanto para fechar o Power Link. Mas para quem não tem a ferramenta, tem um macete que eu já expliquei. Mas vamos lá, é verdade que existem mecânicos principalmente que já estão calejados de fazer isso, os caras já têm uma técnica tão boa e já tem uma força tão grande nos dedos que eles conseguem muitas vezes abrir e fechar um Power Link com os dedos, com as mãos, mas é uma característica específica que não é muito todo mundo que tem não, tá? Porque o correto e o mais certo é que você não consiga abrir e muito menos fechar um Power Link com a mão. E se isso estiver acontecendo, ou seja, se você está conseguindo fazer isso, isso é um sinal de que há problemas. Dia desses um inscrito comentou lá no canal, nem preciso dessa técnica aí, porque o meu aqui eu consigo abrir e fechar com a mão. Cara, se está acontecendo isso contigo, corre para trocar esse Power Link, porque isso já é um indício de que o Power Link já não está mais legal, não tem mais como. Então, para você saber quando que está na hora de trocar, que é uma pergunta muito frequente, basicamente é isso. Se o Power Link você está colocando na corrente, está conseguindo abrir e fechar com facilidade, está na hora de trocar. Tá? Então esse é um detalhe muito importante. Vamos fazer um teste. Olha só, pegando aqui essa corrente que eu tenho aqui, é uma corrente GX, 2 pedaços de corrente GX, e eu vou utilizar aqui o Power Link correto para eles, tá? Então olha como é que nós vamos fazer. Nós vamos tentar fazer essa emenda aqui. Vou colocar esse Power Link aqui de um lado, depois a gente já coloca do outro. Vamos encaixar aqui, encaixa aqui de um lado, do outro. Depois que eu já encaixei aqui com a mão, por exemplo, olha só o que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar puxar ele aqui o máximo que eu posso com a minha mão. Olha só, como se fosse na corrente lá da bike. E observem aqui que por mais força que eu faça aqui nesse momento, o Power Link não entra, tá vendo? Ele não entra, pessoal. Estou tentando fechar o Power Link, não tá entrando. Olha aqui, olha, não entra, não tem jeito de ele entrar. Para eu fechar esse Power Link aqui, como é que eu vou ter que fazer? Eu vou usar a ferramenta do jeito que eu ensino lá no vídeo, ou então a gente utiliza aqui essa ferramenta específica, tá? Para fechar, vou colocar ele aqui para a gente fechar e para vocês entenderem como que isso aqui funciona. A gente encaixa a ferramenta aqui e observem aqui que ele vai entrar. Olha só esse detalhe aqui, ó. Entrou. Escutou o clique que fez? Significa, cara, que isso aqui entrou com uma pressão absurda. Se ele tá entrando fácil, só puxando com a mão, é porque tá muito desgastado. Isso é um mau sinal, não é um bom sinal. Da mesma forma, vamos tentar abrir? Olha só, vamos tentar fazer força. Não vai, galera, eu pelo menos não consigo.
Vou usar a ferramenta para abrir aqui, porque aqui eu não tenho como fazer aquele jeito improvisado, né? E olha só, ó, a gente vem com a ferramenta, pronto, abriu. E até para abrir com a ferramenta ele já dá aquele mesmo estalinho, para vocês verem quanto que o PowerLink é seguro. Só que chega um ponto que o PowerLink não suporta mais, porque ele começa a ficar frágil. Quantas vezes dá para fazer isso? Existem inclusive algumas recomendações de fabricantes, já vi fabricantes recomendar 4, 5 vezes, alguns mais, mas eu sempre faço dessa forma. Quando eu percebo que já está muito mole, muito fácil de abrir, eu vou lá e já troco o PowerLink. Eu já vi gente falando, eu abro e fecho o PowerLink na minha corrente 50 mil vezes, já vi um cara falando isso aí. Tem problema aí, não foi feito para isso, tá? Foi feito para abrir e fechar? Foi, mas como eu disse, existem algumas exceções. Tem PowerLink que o fabricante diz que não é para usar mais do que uma única vez. E olha que esses carinhas não são muito baratos, hein? Mas é o próprio fabricante quem está falando isso. E tem fabricante que recomenda um certo número de vezes. Vamos ver aqui, eu separei alguns aqui para mostrar para vocês. SRAM, por exemplo, que aliás a SRAM que inovou esse mercado aí com os PowerLinks, tá? A SRAM diz que os seus PowerLinks de 8 e 9 velocidades podem ser reutilizados. Mas olha só que interessante, os seus PowerLocks, se chama PowerLocks, 10, 11 e 12 velocidades, não são reutilizáveis. No caso é esse aqui, ó. É esse aqui que eu estou usando, galera. A SRAM diz que o cume que une as duas placas do PowerLock pode ser danificado ou destravá-lo. Então, na verdade, não é que não pode, é que você tem que ter todo um cuidado na hora de abrir. Tá? Então, a SRAM, por exemplo, aí já coloca inclusive uma ressalva bem grande aqui. Então, tem que ter todo um cuidado, porque na hora de abrir ele, se você der uma leve entortada, ou tentar torcer com a mão, é onde danifica e não vai dar para você reutilizar novamente. Olha só o que diz a SRAM. A KMC, por exemplo, já oferece links reutilizáveis e também não reutilizáveis. Então é importante você entender que a KMC vai ter links que eles não recomendam você reutilizar e alguns eles recomendam. Portanto, é bom sempre ficar atento e verificar se aquele link que você está comprando vai dar para reutilizar. E o que eles sugerem aqui é que você reutilize esses links por até 5 vezes. 5 vezes, galera. Podendo estender até 7 vezes. Isso é uma recomendação da KMC. Já a YBN, que também é uma marca aí que tem se destacado bastante, fez os seus links também que você pode reutilizar, mas eles também recomendam que você utilize eles até 5 vezes. Fabricante que está dizendo isso, não sou eu, fabricante que está dizendo. Então fica ligado nisso. Shimano, sabe o que diz a Shimano? A Shimano simplesmente fala para não reutilizar os PowerLinks deles. Eu tenho aqui um PowerLink da Shimano de 12 velocidades, que é esse aqui, galera. Eles simplesmente falam para não reutilizar. Então, resumindo, o que precisa é que a gente tenha bom senso na hora de abrir a corrente, principalmente bom senso. Ou seja, não adianta querer torcer e querer usar qualquer coisa. Aquele macete que eu explico, ele é um macete que dá certo e não danifica a corrente. Segue as dicas lá, que vale a pena você ficar por dentro de como você faz isso sem o uso dessa chave aqui, que às vezes você não tem no meio do pedal. Mas o fato é que se acontecer por imprevisto, no meio do pedal você precisou lá bater com uma pedra, enfim, deu um jeito, não ficou muito bom, ficou mais ou menos, mas foi para quebrar um galho. Aí tudo bem, eu até concordo, porque a gente tem que se virar no meio do pedal. Mas depois disso, em casa, com calma, você vai e resolve o problema. E o mais importante é que você entenda, então, que você não pode ficar com PowerLink o resto da vida. Galera que costuma fazer a abertura da corrente por qualquer coisa. Vou lavar a bicicleta, tira a corrente. Cara, eu não tiro a corrente o tempo inteiro. Por isso que, inclusive, eu comecei agora a fazer um teste com um lubrificante por imersão. Em breve eu vou falar para vocês dele aqui no canal. Uma das coisas que eu já tô atento a isso para ver qual que é o ponto, o lado negativo, digamos assim, disso tudo, porque você, cada vez que vai fazer a imersão, tem que ficar tirando a corrente para colocar lá num recipiente para fazer a imersão. Então, ó, abre e fecha o PowerLink, abre e fecha. Como eu falei, às vezes visualmente você olha o PowerLink aqui, ele tá perfeito, tá tudo certo, não tem folga aqui. Aí você vai, coloca na mão, opa, fechou, nem precisa da chave, beleza, vou abrir, nem precisa da chave. É isso que você tem que ver. E tá aí também as informações que o próprio fabricante colocou. O que eu li aqui foi tirada informações referentes fornecidas pelo fabricante. Então não foi eu que simplesmente falei aqui, existem estudos para isso e as regras do fabricante. Mas eles falam isso que é para poder vender PowerLink. Tá, daí não sei, pode ser que seja ou não. Por via das dúvidas, é sempre bom a gente tomar cuidado. Como eu disse, eu, por exemplo, utilizo aqui os PowerLinks tanto da SRAM quanto da Shimano, que recomendo você não ficar reutilizando os PowerLink. E mesmo assim eu utilizo, só que com bom senso sempre, né? De a gente sempre ficar atento a esse detalhe da folga, né?
se eu tô abrindo ou fechando com a mão. Enfim, falei demais sobre isso, era para ser um vídeo mais rápido, no fim acabei me estendendo um pouco, mas acredito que tenha sido um vídeo que vai te ajudar bastante também, tá certo? Bom, comenta aqui embaixo o que você achou disso, se você já sabia que o PowerLink não pode ser utilizado tantas vezes quanto talvez você imaginava. E me diz, se você está usando um desse aí, abrindo e fechando com a mão, toma cuidado porque isso pode dar um problema realmente. Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião, tá certo? Se gostou desse vídeo, deixa o like porque vai ajudar demais aqui no nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, confere sua inscrição no canal. Até a próxima, valeu, tchau, tchau.